Este projeto foi contemplado no 12º Edital de Incentivo às Artes do Estado do Ceará, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult Ceará. Douglas, nós vamos agora começar a falar questões técnicas sobre essa relevância que o projeto traz, que é a presença masculina no balé, na dança de um modo geral. No nosso caso, o projeto tem um foco nessa formação básica em balé, né, para homens, e aí eu queria que você pudesse me dar aqui um comparativo, uma introdução inicial sobre a presença do homem na dança, no balé, e diferenças básicas, sutis, que você, no seu tempo de prática, já percebeu. Meu primeiro balé de repertório, ele foi, quando eu entrei na escola de balé clássico, foi uma homenagem aos 10 anos da escola, foram variados. No ano seguinte, foi meu primeiro realmente balé de repertório. Eu não sabia nem o que era até então um balé de repertório. Porque a minha visão de dança era, antes de entrar nessa escola, a abertura do Fantástico. Olhe bem, preste atenção. E ainda em preto e branco. Né? Mas eu evoluí, todo colorido, fui para a tecnologia e vi essa transformação dessa movimentação na própria abertura do Fantástico. E essa transformação também veio no corpo, né? Na sala de aula, as necessidades. Então, meu primeiro balé de repertório, o papel que foi me dado foi um balé chamado La Fille Malgardée, que você já teve a oportunidade de dançar magnificamente, fazendo o mesmo papel que eu estreiei, que foi Mama Simone. Isso. Quando você assiste o balé, ele tem um lado cômico. Eu digo que o balé serve para você conquistar todas as plateias. Né? A mãe é muito engraçada, mas desde que foi criado o balé, ele sempre foi feito por um homem. Aí você pensa, talvez para ter um lado, pode-se pensar afeminado, né? Do lado masculino, ser diferente. Não. É porque existem dentro do balé muitas pegadas com a filha, né? E aí algo que na época era impossível as meninas fazerem, né? Fazendo como mulheres o papel de mãe, que seria o óbvio. Não, ele pensou mais adiante, não, vou colocar um rapaz e não foi nada caricata, nunca, nenhum balé, nenhuma produção você vê a Simone caricata. Você vê engraçada, até pelo próprio comportamento, a maneira de andar. Hoje a gente tem mais versões, né? Nós somos da versão da Royal. E aí foi que eu vim entender, porque eu sofri muito. A primeira vez que eu vou salvar de repertório, eu vou fazer uma menina, uma mãe, né? E aí depois que ela nunca me deu o doce, a Gorete. Ela me dava a vara. E eu tinha lá na frente que entender. E às vezes, muitos anos depois, né, pela imaturidade, eu não tinha essa percepção rápida. E a Gorete tinha isso. Ela não ensinava logo, olha, dois são 4. Não, vamos saber por que são 4. Tal. E era assim que a escola desenvolvia. Então, esse tônus masculino é muito necessário. E ao mesmo tempo que eu falo de tônus, eu falo de postura. Né? Eu posso estar vestido de Mama Simone, mas o meu comportamento vai ser de acordo com o que o papel me pede. Então, quando eu não estou nesse papel transformado de mãe, eu vou estar na lógica de menino, de bailarino, como que eu vou andar em cena? Como eu colocar? A gente gesticula muito o bailarino, né? Então, ele não pode ser tão delicado, que é o natural das meninas, né? Quando elas fazem os cisnes, os sulfides, que são os espíritos, né? Grandes balés que existem.
Então, a gente já quer uma presença mais forte. Delicada no comunicar, mas ao mesmo tempo ainda masculina. Então, eu acredito que hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, se você souber usar, que é o YouTube. Então, você consegue assistir grandes companhias ou escolas particulares, mas para ter como pesquisa. Eu nunca fiz um repertório copiado do vídeo. Eu tenho a ideia. E aí eu trabalho em cima daquela ideia, daquela música. Às vezes a gente tem a oportunidade de aumentar ou acrescentar músicas, né? E os maiores coreógrafos até hoje de repertório são os homens. Então ele tinha que entender do feminino, a delicadeza feminina, e do tônus masculino, da presença masculina. Olha a dificuldade para uma época onde o balé era dominado pelas meninas. Só muito tempo depois foi que os meninos foram entrar. Muito bem, Douglas. É bacana você mencionar isso, e aí eu acrescento que é legal, é que, por exemplo, na personagem da Mama Simone, nós temos uma relação muito clara de concepção que também justifica a presença do homem. Você falou as questões técnicas, das pegadas, dos posicionamentos, da parte coreográfica ser uma parte mais intensa, e também na parte artística, é uma personagem de uma mulher camponesa, sem muito trato fino, de uma mãe sofrida que cuida da filha sem o marido, é viúva. Então precisa que seja um homem para que a caracterização também alcance esse nível de entendimento. Não dá para fazer aquela mocinha bonitinha na sapatilha de ponta. Precisa realmente. E nessa situação, um homem é mais adequado para representar essa camponesa que está dentro de uma definição de personagem, como o teatro chama, burlesco, ou seja, bufão. Ele é engraçado porque ele tem um toque grosseiro, mas como o homem tem as questões técnicas, ele também alcança a parte graciosa, delicada e de coreografia que o balé clássico exige. Isso é interessante porque isso também acontece em outros personagens que são executados por homens, são personagens masculinos, mas que também pedem alguma característica mais grosseira ou engraçado exagerado, né? Muito teatralizado. Mistura as duas linguagens, teatro e dança. E, baseado nisso, você acaba de dizer que seu balé de graduação foi fazendo Mama Simone. Quanto tempo um homem passa fazendo balé para ter a sua graduação numa escola de balé? E como é que pode ser percebido isso? É só musculatura? É um nível mais avançado de aula? Tem alguma prova prática para isso? Como seria isso numa condição ideal de uma escola de dança? Coincidentemente, meu primeiro balé de repertório, foi Mama Simone, e quando eu fui me graduar 10 anos depois, eu dancei novamente La Fille Malgardée, agora já não mais como Mama Simone, mas como um outro personagem que se diz como protagonista, porque a grande protagonista de La Fille, para mim, é Mama Simone, né? E aí eu dancei 2 balés, que foi La Fille e Paquita. Os 2 balés completos. Olha como eu estava preparado fisicamente, além do lado técnico, para dentro do mesmo dia dançar 2 grandes espetáculos, que tem no mínimo 1 hora cada um, né? Dançando as variações, fazendo as pegadas. E aí essa transformação é visível com a dedicação. Eu tive um processo que eu fui um adolescente gordinho. Eu fui uma criança gordinha, me tornei um adolescente gordinho, eu não sei se eu posso chamar dessa forma, né? Mas é o que me vem aqui nesse momento. Quando eu entrei na dança, eu já tinha tido uma transformação. Eu sou um padrão alto para cearense, eu tenho 1,76 para 1,77. Tenho algo que me ajudou muito em personagens. Eu tenho uma linha de pescoço grande, né? Para alguns personagens isso funciona, né? Para você se colocar dentro do personagem. Mas aí, em um certo momento, eu senti a necessidade
de ter algo mais. Nós ainda não tínhamos o Pilates. E aí eu fui para a musculação direcionada e para a natação, aliado às aulas de balé. Eu fiquei com um físico que eu jamais imaginei que eu iria ter. Então, com definições, mas aquilo é a determinação do que você quer. Né? Isso não quer dizer que pessoas com físicos mais avantajados não possam estar em cena. Sim, mas para alguns papéis é necessário alguns biotipos. E para o que eu estava me propondo a dançar, eu precisava de um biotipo com tônus, com definição, que me desse força para as explosões, que eu tivesse a agilidade de fazer as pegadas, mas nem sem me tornar um halterofilista. Então, era um outro trabalho direcionado para a força. E aí foi aliado à musculação que eu consegui, além dos treinos em sala de aula, né? Porque é a cumplicidade. Eu tive várias páginas de alturas e pesos diferentes. Cada uma tem sua forma de ajuda. Mas se ela não ajuda, não é cúmplice durante a pegada, e aí é que a gente entra só com a força. Aí já é um outro tipo de trabalho. Entendi. Douglas, é interessante que você falou que dá para aliar o balé clássico a uma academia, a musculação, e aí você falou em tônus muscular, né, ou seja, é um nível de força para o corpo físico, né? Haja vista que a técnica clássica ela exige um pouco mais de força. E aí o que você me diz sobre essas questões pensando na sala de aula? Porque hoje em dia a gente tem muita turma de balé mista, né? Homens e mulheres em sala de aula. Mas pensando no homem também dança balé, uma sala de aula focada nisso, nessa força, nesse tônus muscular, nesse desenvolvimento técnico, como é que você descreveria o processo em sala de aula para bailarino? Da minha geração, de quando me entendo em sala de aula, até hoje, tirando alguns cursos, nós nunca tivemos, dentro das escolas, uma turma só para a aula de rapazes. Nós sempre fizemos as aulas juntos com as meninas. Então, os professores é que têm um mecanismo de, na hora do centro ou das diagonais, dar exercícios diferentes para os meninos. Às vezes, a gente não tem muito tempo. Né? Às vezes, a aula só tem 1 hora, aí uma aula avançada que a gente vai para 1h30, quase 2, mas aí tem os ensaios. Então, os meninos têm que procurar, fora a hora da sua aula, aprimorar esse lado técnico para usar todo esse processo que é feito dentro da sala de aula. Então, eu treinava muito talonê, pirueta, grandes saltos, fora do meu horário da aula. Tem grandes saltos na aula? Tem. Mas, às vezes, é um salto mais para a menina. Né? Os meninos têm maneira de saltar diferente. Eu vou sempre esclarecer aqui que isso é a minha visão desses anos que eu tenho aqui de dança. Então, durante os cursos, não, a gente consegue. Nos eventos, aula só para rapazes, maravilhoso. Aula só de padedê, que é como, né, achar o eixo da menina, como fazer a promenagem, o próprio tônus. E aí, dentro dessa sala de aula de padedê, a gente tem capacidade de variar muito de menina, de altura, de eixo, e aí é uma grande oportunidade. Mas eu digo que as escolas, elas são muito guerreiras, viu, Graca? Porque elas conseguiram e conseguem fazer grandes profissionais que atuam ainda aqui, aos que preferiram, aos que ficaram, e aos profissionais que se tornaram lá fora. Nós somos referência de dança, né? Nós tivemos primeiros bailarinos solistas cearenses dentro do Municipal do Rio de Janeiro, de uma geração da década de 70 que era limitado, mas eles trouxeram um grande profissional para o Ceará, que já tinha esse intercâmbio com o Municipal, que foi o Denis Grey, né, na época do SESI, e aí nós tivemos Chico Timbó, Flávio Sampaio,
Angelina Albano, Carlos, que morou fora, Antônio Carlos, Roberto Andrade. Nós tivemos uma grande leva numa época em que nós não tínhamos ferramenta nenhuma de intercâmbio, onde uma passagem de avião era uma coisa para quem tinha muito dinheiro. E nós conseguimos levar. Então, nós devemos muito a essa geração, né? Não tivemos muito contato, a não ser com cursos, poucas vezes dançando aqui no Ceará, não só no balé clássico, como no contemporâneo. Nós tínhamos Robson Rosa, Fernando Mendes, que era maravilhoso, e é essa pesquisa também, viu, Graco, que está faltando esse resgate desses bailarinos que são de uma geração que nós não tínhamos tantas oportunidades de viajar, mas que fizeram sua história acontecer. Maravilha. Douglas, você falou aí uma coisa, começou contando sobre sua experiência com balé de repertório. Você consegue mencionar, pode ser nomes de balés, pode ser peças, porque a gente sabe que existe repertório, mas não são balés inteiros, são alguns trechos, né? Muita coisa se perdeu na história de balés de repertório ou coreografias que fazem parte da história do balé, mas que dão destaque ao homem, que dão destaque para incentivar os meninos que estão vendo essa videoaula a ir pesquisarem, a descobrirem mais possibilidades, verem novas oportunidades assistindo esses repertórios? Pronto, nós temos um balé maravilhoso de repertório que não é muito conhecido. Até aqui em Fortaleza a gente só teve uma montagem, que eu nem sei se o Municipal do Rio de Janeiro, né, que é uma grande casa, já montou. Vou ficar com essa dívida aí para vocês, que é o Balé Spartacus, certo? O Balé Spartacus, ele tem a qualidade técnica e a quantidade masculina predominante no balé, né? São guerreiros, existem brigas, né? Muito embates entre eles. Eu não vou me deter aqui a história do balé em si, mas o que você visualiza. Então, ali você vê o quanto é necessário fisicamente, até pelo figurino de cena, né, pela roupa de cena, e também a interpretação. A gente esquece muito, a gente não tem em sala de aula um estudo teatral. Eu estou falando não de companhias, eu estou falando academicamente, né? Hoje até as escolas promovem aulas de teatro, cursos, ou chamam um profissional da área para trabalhar especificamente essas expressões. E ali no Spartacus você vê Corsário também, para o naufrágio, né? Existem essa procura por escravas, tem uma presença masculina muito forte. Então acredito que os meninos, eles hoje têm uma fonte de pesquisa muito grande de visual. Eu sou da era dos videocassete, onde não existia o videocassete. Era mais difícil, né, Douglas? 2 anos depois foi que surgiu o videocassete, que a gente conseguia comprar por consórcio. Então, quem tinha seus videocassetes, seus vídeos, comprar, guardava. Eu tenho um acervo enorme, porque quando eu passei a ter uma condição financeira, eu comprava esses vídeos porque eu queria pesquisar, eu queria assistir, nós não tínhamos o YouTube. Né? Eu não consegui me desfazer ainda. Eu digo que qualquer dia nessa exposição, que a gente coloca lá esses vídeos cassetes de vários balés, inclusive masculinos também. Sim. Douglas, outra pergunta que eu quero fazer a gente tem o Spartacus como uma referência, né, onde eu assisti esse balé da Gorete, e que outros personagens masculinos você poderia citar como destaque? Por exemplo, o personagem masculino que não dança muito, mas é um personagem de presença, que foi até um que eu fiz particularmente, que é o sacerdote do Labaiabé. E tem outros personagens também, como o professor, né, o cientista do quebra-nós e tal, que é a presença do homem, que requer uma interpretação, que isso também é técnica, né? E você já fez alguns desses personagens também. Me fala sobre isso, que também é uma forma de pesquisar possibilidades, né? São personagens muito fortes,
e que a maioria das vezes, como Mama Simone, é ele que costura o balé. E a gente cita Mama Simone, que a Mama Simone é feita por um rapaz, né? Das necessidades do balé, como a gente já falou. Mas nós temos o Drosselmeyer, do Quebra-Nozes, que é o mágico, né? Ele é padrinho da Clara, e ele é que conduz toda a história do balé. Ele transita em todos os atos. Existem versões, ele transita em todos os atos junto com a Clara. Nós temos esse que você fez. O que eu fiz foi o Labaiabé, eu era o sacerdote. O sacerdote do Labaiabé. Né? Isso. E é Ele nem dança, né, Graco? Não. São encenações necessárias para que haja a costura dos personagens, né? Isso. Ele conduz toda a cena. Nós temos alguns personagens que ele não dança o balé todo, como o ídolo de bronze, no Labaiabé também. Isso, que você fez também, na mesma versão que eu era o sacerdote, você fez esse ídolo de bronze, né? Pronto. E aí eu ficava lá sentadinho, feito uma estátua, e você tem que passar essa ideia, né? A presença masculina, uma roupa muito colada, e aí eu digo onde eu entro, que eu falo do biotipo. Temos também o anjo, que é o cupido do balé Sílvia, e você passa praticamente 40 minutos imóvel, em cima de um pedestal, porque no balé original eles têm uma esteira que tira o cupido, né? E a luz se fecha. A gente não, meu irmão. A gente tem que virar o corpo e sair descendo a escada depois de 40 minutos também. Então, se eu não tiver trabalho muscular, como é que eu vou conseguir sair daquela posição estática, né? Nós tivemos algumas experiências que foi com as estátuas de Monet, Graco, foi isso, no colégio de dança? Do Rodin. Do Rodin, desculpa. Viajei. Do Rodin, em que os meninos ficaram por vários minutos na mesma posição, todos com o corpo pintado, e inclusive tem uma história aí em Salvador que a própria Gal Costa ficou impressionada, que achou que era realmente uma estátua. E quando era um bailarino lá, né, todo maquiado. Olha, imagine a percepção de quem está de longe. Quando eu fiz o cupido do balé Sílvia, pessoas que me conhecem lá da plateia disseram assim: gente, eu jurava que era uma estátua. E é o Douglas, só depois foi que reconheceu, né? Porque estava ligado àquele personagem parado. Então, a importância desse trabalho muscular, não só dançante, com grandes saltos, os giros, pegadas, como aquele que vai ficar parado lá muito tempo até ele conseguir sua oportunidade de se movimentar. Ou às vezes não. Ou seja, até para ficar parado em cena tem que ter muita técnica, né? E aí é uma questão de percepção. Eu digo que quando nós entramos em algumas posições, anuncia, vamos dizer assim, que é um concurso, anuncia o nosso nome, aí você entra e se coloca lá, em quinta, na meia ponta, e a música não solta. E você lá, ó, tem que ficar lá. Se você não tem um trabalho muscular feito, até esse trabalho repetitivo em sala de aula lhe favorece. A gente não pensa, porque o trabalho na dança não está só no grande, ele está nos mínimos detalhes que faz as amarrações, as costuras. E que às vezes a gente deixa passar batido e que são as necessárias. E frisando antes que eu me esqueça, foi o que eu vi nesse trabalho no nosso projeto, Homem Também Dança Balé. Meninos maravilhosos, talentosíssimos, e de uma percepção muito rápida. Inclusive, nós tivemos um aluno que nunca fez balé, que era namorado de uma menina, né, Graco? Isso. A namorada nos mandou uma mensagem perguntando se ele poderia fazer a aula. E aí ele disse: pode, né? Agora ele vai notar que ele talvez não consiga acompanhar. Ele acompanhou a aula. Então, o talento está lá. Ele precisa ser descoberto. E essa descoberta vem com essas possibilidades e oportunidades de políticas públicas. Não só
nos municípios. Às vezes nós perdemos um talento por falta de oportunidade. Com certeza. Douglas, e aí para a gente, na nossa última pauta, para encerrar nossa conversa, eu queria tocar num assunto que para alguns é polêmico, mas para outros tem sido uma realidade, que é competições e audições. Né? A gente sabe que tem uma vertente de pensamento na dança que eles condenam a competição, mas eu vejo a competição como uma fórmula de incentivo, né? Uma forma de produtividade, de proatividade, principalmente para os mais jovens. O jovem bota aquela meta e segue aquele objetivo e luta atrás daquilo. Mas o que eu quero que você, falando como um técnico, uma pessoa que domina técnica, que dicas, que sugestões e que informações relevantes você pode dar para o aluno que está assistindo a gente agora, tanto para uma audição, que é uma coisa completamente diferente de uma competição. Uma audição para entrar numa companhia é um processo e uma competição é outro processo. O que você poderia acrescentar para acionar mais a percepção e o entendimento de quem está assistindo essa aula? Nos dois, nós temos a oportunidade do intercâmbio. Quando você vai fazer a audição, nós temos pessoas de vários lugares. E até antes dos bastidores, você consegue interagir. Você hoje tem as redes sociais, você já faz essa troca. Então, ali podem surgir outras oportunidades que não só aquela no momento da audição. O concurso, geralmente nos concursos, nós temos cursos. E ali nós temos diretores de companhias, nós temos bailarinos convidados dando aula para a gente, nós temos coaches. Hoje a gente tem personal que vão na sala, no palco, melhorar esse trabalho que já foi feito em sala de aula, lapidar mais ainda. Dicas que a gente precisa levar para o palco. A audição, a minha preparação, geralmente é aula. Eu tenho que estar muito bem atento, porque a aula é passada muito rápida. Às vezes o professor nem demonstra, ele fala com as mãos, gesticula, e você tem que pegar aquela aula. Então, aquele momento não é um momento que você ensaiou 2, 3, 4 meses para o ápice da audição. Não. Ali é uma aula, você não sabe o que é que vai acontecer na aula. E às vezes vão acontecer nas eliminatórias. Tem muita gente, poucas vagas, 1, 2, teve a barra, já elimina na barra. Vamos para o centro, elimina no centro. E às vezes a gente tem a oportunidade de mostrar uma coreografia, no caso de repertório, uma variação, ou uma movimentação. E aí ele já vai estar ali sabendo quem é que ele vai querer trabalhar. Quem é o perfil, porque às vezes a vaga que está sendo oferecida, ela tem um perfil. E eu sou muito bom na aula, fui muito bem na aula, mas eu não tenho o perfil daquele momento do trabalho coreográfico. Só se ele for contemporâneo. Então, os meninos todo mundo tem que ficar atento para esse lado também. E em relação à competição, eu me preparo sempre com aulas, mas ensaiando muito o que eu me proponho a apresentar. E aí eu tenho que lembrar que o meu primeiro competidor, o primeiro que está contra mim, naquele momento, sou eu mesmo. Então, o trabalho psicológico é fundamental, o trabalho teatro, porque eu estou levando, compilado, né? Eu peguei um solo, uma variação de um balé, que conta uma história, levando solto, mas que ele tem maneiras de comportamento, de braços, né? Gestuais, que são característicos do balé. Então, eu não posso deixar de ter a ligação. E, logicamente, o lado técnico. E a competição é como eu já falei lá no começo. A gente tem, eu posso não ter tirado o primeiro, o segundo ou o terceiro, ou ganho uma bolsa, mas eu tenho um olheiro na plateia de algum lugar que pode se interessar pelo meu trabalho e eu nem ter sido premiado. E ali eu passar até profissionalmente
na frente daquele que ganhou a bolsa. Às vezes é uma bolsa de verão, uma bolsa de 2 anos, e aí você conseguir uma vaga nas companhias lá fora. Maravilha. Tá? É como se fosse assim, na competição é a técnica e a arte. Na audição é a técnica e, como é por fases, a última você mostra a arte, né? Às vezes eles eu tive a oportunidade de fazer a prova do municipal e até o meu estágio só foi aula. Só era aula. Mas ali ele já ia eliminando. Mas é como eu digo, eles têm um perfil, eles já têm uma companhia. A companhia ela tem um perfil físico, ela tem um perfil de balé clássico, de altura, né? Principalmente para as meninas. Né? Um corpo de baile, homogêneo. Então eles vão ali pela altura também. Mas quem vai fazer uma audição, é óbvio que está preparadíssimo para isso. Na Europa, do mesmo jeito. Eu estive na Europa, né, fazendo na companhia Schindorfsky Ballet, na Alemanha, uma cidade chamada Gelsenkirchen. E tinha os mexicanos, holandeses. Eu, na época, se eu não me engano, era o único brasileiro. Mas são técnicas totalmente diferentes. Mas a aula é uma só para todo mundo. E aí, mesmo que eu não tenha conseguido entrar na companhia, mas a oportunidade de estar ali vivenciando tudo aquilo e depois fazer cursos ou aulas em outros locais, em outras escolas, foi fundamental. Eu digo sempre, você vai para um mês, você pode tornar o seu mês 20 anos. Aprenda a ter o intercâmbio. É necessário. Maravilha. Douglas, eu quero agradecer muitíssimo essa nossa conversa, foi incrível. Certo? Agradecer a quem nos assistiu até agora e dizer que essa é a nossa segunda aula e é o encerramento do projeto para este momento, né? Queira os deuses da arte que a gente consiga continuar aí, encontrar mais editais, mais financiamentos, para a gente dar um segundo passo desse projeto, né? Um passo maior, onde a gente conquiste outras oportunidades. Então, se você quiser deixar algum recadinho aí para quem está nos vendo, nós temos nossos alunos, mas esses vídeos vão ficar públicos, vão ficar abertos a quem está nos assistindo. Se você quiser dar algum recado aí, fique à vontade para a gente poder encerrar nossa segunda videoaula do projeto. Pronto, o que eu digo assim, acho que vai servir tanto para bailarino como para professor. Nós temos sempre que ter olhos de águia, paciência de um missionário e um coração do tamanho da família. Porque quando a gente se desloca, quando a gente entra em qualquer casa, escola, companhia, ali não é o meu lugar de natural, né? Um lugar de conforto. Eu vou ter que moldar aquele espaço. Então são novos amigos e ali às vezes se tornam amigos para a vida inteira, né? Os olhos de águia é atento a todas as explicações, a todas as movimentações. E assim, a gente, por ter os olhos coreógrafos serem os bailarinos, terem sido os homens de repertório, então a gente tem a dose dupla. A gente tem que saber trabalhar o masculino e trabalhar a delicadeza feminina que é necessária. Então, aliado ao teatro, hoje, as nossas aulas de pantomima, né? Que a altura colocar o braço, como me comportar, como olhar, é aliar a fome com a vontade de comer. Então, esse recadinho que eu queria deixar, agradecer demais. O projeto para mim foi incrível. Eu acredito que, não sei se você usa a minha fala, mas que nós, nos projetos, nos cursos, nós temos a oportunidade de ministrar, nós aprendemos muito mais do que deixamos, né? A vida é uma via de mão dupla. Então, eu acredito que como eu posso trabalhar o próximo projeto, o próximo curso, com aquele biotipo de aluno, né, que eu tinha na sala de aula, que ele pode me oferecer ainda mais. Então, só agradecimento e fé que nós vamos ainda trabalhar muitos outros projetos. Grato, a minha reverência, e eu digo sempre, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, porque você, além de ser uma pessoa esplêndida, é um ser humano incrível que só agrega, além da inteligência, se a palavra fosse doce, seria
invejável. Que a gente tenha sempre você com a gente. Quero que você cresça ainda mais. Mas eu vou estar sempre, lhe aplaudindo e lhe reverenciando. Muito obrigado por essa oportunidade de trabalhar com você. Te amo. Obrigado, Douglas. Faço minhas palavras as suas. Você também é uma pessoa incrível. Vamos seguir em frente aí, que a gente pode conquistar mais coisas. Eu agradeço a todos que nos assistiram. Como todo mundo diz, né? Curte, compartilha esse conteúdo. Ele deve ser o máximo divulgado e compartilhado possível em todas as redes sociais, porque é um projeto gratuito e que vocês podem usufruir. As redes sociais do Douglas, do projeto e as minhas vão ficar aí disponíveis. Quem quiser conversar, tirar mais dúvidas, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, tá? Muito obrigado e um grande abraço.